Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Cristo. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Evangelho de hoje ele fala sobre o Cristo, o nosso grande Mestre Jesus, que é a segunda revelação divina. Temos a primeira, Moisés, a segunda, que é o Cristo, Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Hoje o tema é sobre o Cristo. Então Jesus é um espírito de muita luz, um espírito do mais alto nível evolutivo que um espírito pode chegar. Ele é um espírito puro e Deus confiou a ele a governança desse nosso planeta. E desde então vem fazendo isso com um amor incondicional por todas as criaturas que aqui habitam. Porque o nosso planeta Terra ele passou por diversas fases. E durante todas essas fases, Jesus esteve presente, governando, para que tudo saísse conforme o esperado. Então aqui habitaram homens primitivos, que eram os homens das cavernas, e esses foram evoluindo, progredindo em sua moralidade e intelectualidade, até o ponto que Jesus decidiu ele mesmo vir, ele mesmo encarnar aqui, para servir de exemplo e mostrar o caminho que a gente deveria seguir para nos tornarmos espíritos puros e termos a felicidade plena que ele já tem. Então Jesus já vinha se programando há muito tempo
se reduzindo energeticamente, porque nós habitamos um planeta muito material, com uma carga e uma vibração muito densa. E ele, sendo um espírito muito sutil, vinha se reduzindo energeticamente para poder aqui encarnar. Então ele encarnou, ensinou a todos nós e sofreu o que estava programado, o que tinha que sofrer, porque sabia que essa era a melhor forma de eternizar todo o seu ensinamento e sabia do nosso potencial para chegar aonde ele quer que a gente esteja, que é ser uma humanidade feliz, harmoniosa. Então ele encarnou e ensinou tudo o que a gente precisava para seguir esse caminho. Ele de nenhuma forma veio destruir a lei que aquele povo já tinha, que era a lei que vinha de Moisés, a lei mosaica. E sim veio cumprir essa lei que já tinha, veio desenvolver ela e dar um verdadeiro sentido para que as pessoas que não estavam aplicando de forma correta os ensinamentos pudessem realmente aprender e seguir no rumo certo. Porém, a gente precisa compreender que a lei mosaica ela tem duas partes. Ela é dividida nos 10 mandamentos, que são as leis eternas, imutáveis, e outras leis que Moisés mesmo criou para poder controlar aquele povo da sua época que era tão primitivo e precisavam seguir regras para poder ter uma harmonia na sociedade. Então, muitas dessas regras, elas eram incondizentes com a moral de Cristo, incondizentes com a vontade de Deus. Então Jesus, com muita sabedoria, ele nos ensinou os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E são esses 2 grandes mandamentos de Jesus que resumem todos os ensinamentos dele. Outra coisa que a gente precisa observar também é que Jesus ensinou através de diversas parábolas. E ele fez isso porque o povo daquela época era um povo muito primitivo, não tinha tanta inteligência como temos hoje para compreender as coisas que ele queria ensinar. Então, com muita cautela e sabedoria, ele ensinou de forma que todos pudessem compreender o que ele queria ensinar, de forma mais ou menos clara, onde alguns ainda não conseguiriam compreender o sentido oculto de certas palavras que ali continham, mas que isso seria possível a partir do momento que a humanidade tivesse algum desenvolvimento moral e intelectual. E é por isso que o texto mesmo diz que era preciso dar tempo à ciência para progredir. E de lá para cá, toda a humanidade já amadureceu muito e conseguimos compreender muito mais os ensinamentos de Jesus do que o povo daquela época. Então, a gente precisa compreender que Jesus sempre soube do nosso potencial para sermos espíritos felizes e veio programando tudo isso há muito tempo. Precisamos agora fazer a nossa parte, colocando em prática todos os seus ensinamentos, principalmente os seus 2 maiores, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dessa forma, estaremos progredindo na nossa caminhada evolutiva e ajudando no desenvolvimento de toda a humanidade. Estar em um planeta melhor, estar em um planeta feliz, só depende de nós. Então precisamos colocar em prática todos esses ensinamentos. E logo mais viveremos em um mundo que é totalmente harmonioso, totalmente amoroso. E poderemos continuar caminhando rumo a espíritos puros, em um caminho que não tem tanta dificuldade, tantos problemas como enfrentamos aqui. Com isso, encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre a iluminar o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho.
principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!